Fala galera, hoje a gente vai aprender a criar um cluster EKS na AWS utilizando infraestrutura como código, e para isso a gente vai utilizar o TypeScript. Se você quer ver isso e muito mais, então vem comigo! Eu sou o Bruno, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai criar um cluster EKS na AWS utilizando o EKS Blueprints. Então, o que é esse EKS Blueprints? Basicamente, o EKS Blueprints é um módulo criado e mantido pelo pessoal da AWS que utiliza, nesse caso aqui, o AWS CDK como base, e ele é um módulo do NPM que a gente vai utilizar a partir de um projeto utilizando a AWS CDK. Então, a gente vai criar um projeto utilizando a AWS CDK, que é a infraestrutura como código. A gente vai instalar a dependência do EKS Blueprints e a partir daí a gente vai criar o nosso cluster EKS. Mas o EKS Blueprints, como eu mencionei para vocês, ele é um módulo criado e mantido pela AWS. E qual que é a diferença de você utilizar o EKS Blueprints para escrever todo o seu código do cluster EKS utilizando somente os componentes do AWS CDK? Bom, primeiramente que a gente vai acabar reutilizando o código. Então todo o código para provisionar um cluster Kubernetes já foi escrito e está sendo mantido por um time. E além disso, a gente também acaba contando com alguns pontos a mais. Então, o que a gente acaba ganhando com isso? Então, a gente ganha um cluster de maneira deployada, utilizando o Well-Architected Framework, que vai garantir uma maior integridade aí do nosso cluster. A gente tem todo o nosso cluster criado via código e a gente consegue tratar isso basicamente em um único repositório Git, né? A gente consegue adicionar addons dentro do nosso EKS. Esses addons são ferramentas, são coisas que a gente pode instalar dentro do nosso Kubernetes. A gente consegue definir teams e namespaces lá dentro também. Conseguimos criar uma pipeline e basicamente tudo isso vai funcionar através de GitOps. Basicamente é isso que o AWS EKS Blueprints faz para a gente. Bom, falando um pouquinho mais de infraestrutura como código, esse projeto ele trabalha com o AWS CDK como base. Então a gente vai partir lá para o terminal agora, onde a gente vai criar um projeto utilizando o AWS CDK e vai acabar instalando as dependências e depois criando o nosso cluster. Então eu já estou aqui na minha pastinha do Git, é onde eu vou criar uma pastinha para o meu projeto. Então eu vou chamar ela de AWS CDK EKS. O meu MKD que ele já faz o mkdir e o cd. E agora aqui eu vou utilizar o comando do CDK, init app language TypeScript. Bom, com esse comando aqui eu vou inicializar um projeto do AWS CDK e vou dizer para ele que a minha linguagem escolhida para trabalhar hoje é o TypeScript. A gente pode utilizar outras linguagens também além do TypeScript, mas hoje o que a gente vai utilizar é o TypeScript. Eu acho que muitas das pessoas que acabam vindo do mundo web acabam utilizando o JavaScript, o TypeScript, e eu acho que é uma linguagem legal para se trabalhar por conta da sua flexibilidade. Assim que a gente terminar a instalação aqui de todas as dependências, vamos dizer que o nosso projeto do AWS CDK ele já está pronto. Mas como a gente vai acabar utilizando uma biblioteca a mais, a gente vai instalar todas as dependências que ela precisa e também vamos instalar essa dependência a mais. Bom, para você também que nunca utilizou o AWS CDK, eu acho que ele é uma ferramenta bem legal porque acaba trazendo a proximidade da linguagem de programação real. Agora que o nosso projeto já é criado, o que a gente vai fazer aqui? Vamos instalar primeiro a dependência do nosso AWS Quick Start EKS Blueprints, então npm install. Vamos aguardar ele realizar a instalação da nossa dependência. Depois a gente vai instalar o TypeScript para ter dentro do autocomplete dentro do nosso projeto. E por último, a gente vai fazer um fix aqui da correção do AWS CDK Library, porque tem uma versão que não está funcionando muito bem, pelo que eu vi, que é a 2.51, que é a que eu tenho instalado aqui na minha máquina, e a gente vai utilizar a versão 2.50. Então, npm install TypeScript. Vou instalar a última versão mesmo. Então, vamos aguardar instalar rapidinho. E agora, npm install AWS CDK lib, a versão 2.50.0, que foi a versão que eu testei aqui de maneira que foi a mais estável que eu encontrei. E aí, agora que a gente já tem tudo instalado, todas as dependências que a gente precisa, vamos abrir o nosso projeto aqui no Visual Studio Code. Então,
Eu vou abrir ele aqui. Perfeito. Bom, aqui no meu Visual Studio Code a gente consegue ver uma série de pastas aqui no nosso projeto. A pastinha bin aqui é o ponto de entrada do nosso projeto. Então é aqui que o nosso código do AWS CDK vai começar executando. Então eu já vou começar removendo esses comentários aqui. E basicamente estão aqui para explicar como o AWS CDK funciona. A nossa pastinha lib é onde a gente vai criar os componentes e as stacks utilizando o AWS CDK. Basicamente aqui onde a gente cria ou stacks ou componentes que a gente vai acabar reutilizando mais para frente. Também vou remover esses comentários aqui porque a gente vai acabar não utilizando eles por agora. E basicamente é aqui que a gente vai acabar trabalhando hoje. Então hoje a gente tem o AWS CDK EKS Stack. Bom, o primeiro extend ele está fazendo extend de uma stack. Hoje a gente não quer fazer a partir de uma stack, a gente quer utilizar a partir de um construct. Então o construct já está importado aqui. A gente só vai remover ele aqui do props. Basicamente a gente definiu o construct aqui, alterou o construtor e agora sim a gente vai acabar trabalhando com a criação do nosso componente que vai criar o nosso cluster EKS. Para isso, a gente vai precisar de algumas variáveis, a account e também a region. Então, eu vou criar uma variável aqui, account, e aí ela vai vir das minhas props, ponto em ponto account. Perfeito? E para minha account também eu vou criar o region. Então, vamos selecionar aqui, region. Beleza. Então agora que eu já peguei das props o account e o region, a gente vai acabar criando aqui o nosso cluster EKS de fato. Então a gente vai utilizar o blueprints. Na verdade, vamos importar ele primeiro. Então, para importar basicamente esse módulo, a gente vai importar ele como um todo. Então, import asterisco as blueprint from @aws quickstart EKS blueprints. E aqui do blueprints o que a gente vai utilizar? Bom, de início a gente só vai acabar utilizando o nosso construtor para criar o nosso módulo EKS, mas como eu falei para vocês, a gente consegue definir times, esses times com namespaces ou permissões necessárias para cada lugar que ele precisar, através de RBAC, que já vai criar automaticamente, e a gente também consegue realizar instalações daqueles addons dentro do nosso cluster Kubernetes. Mas para o final vou mostrar para vocês lá na documentação como é que a gente utiliza isso. Mas a gente vai acabar vendo isso em algum outro vídeo. Então eu vou colocar aqui o blueprints.eks blueprint, que é o módulo que a gente quer, .builder. Bom, o builder aqui ele é um padrão de projeto, né? Ele é um padrão de projeto onde a gente vai passar diversos parâmetros que a gente quer para construir alguma coisa. O primeiro parâmetro que a gente vai passar aqui é o account. Então, o builder permite a gente passar esses parâmetros aqui de maneira incremental. O segundo que a gente vai passar é o region. E aqui a gente poderia, por exemplo, se quisesse trabalhar com times, a gente passaria teams. E aqui dentro a gente passaria nossa definição de times. Se a gente quisesse colocar os addons dentro do nosso cluster também, a gente passaria os addons dessa maneira. Se a gente deixasse em vazio, não vai interferir, mas também não vai criar nada. E depois no final a gente passa um build. Para a gente passar o build, o AWS CDK sempre precisa de algumas coisas. Então ele sempre precisa do escopo que ele está trabalhando. Então a gente vai passar o scope aqui. Então o scope ele acaba servindo para identificar onde que esse objeto vai ser criado. E aqui a gente precisa também passar qual que vai ser o ID lógico dele. Então eu vou passar o ID da stack aqui, que é um ID gerado randomicamente, e vou passar o nome. Então eu vou colocar cluster ID cluster EKS. Beleza. ID cluster EKS. Com base nisso, o nosso componente de criação para o nosso cluster ele já está pronto. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa passar essas variáveis aqui e importar esse componente lá no nosso bin, que é o nosso ponto de entrada.
Então, basicamente, aqui já tem um app sendo criado. Então, a AWS CDK ele sempre ele trabalha com um app e depois com uma stack. Então, vamos até renomear o nome desse componente aqui para AWS CDK em vez de stack. Vamos renomear ele para AWS CDK EKS somente. E aqui no import eu vou alterar o nome dele. Beleza, AWS CDK EKS. E aqui a gente definiu lá no nosso componente que a gente precisava passar o account e a gente também precisava passar o region. Então aqui eu vou criar duas variáveis também para passar o account e o region. Então, account vai ser igual a process, para a gente pegar nosso processo, .env, AWS default region, se eu não me engano. Default, tracinho, na verdade, vou voltar aqui, AWS default account. Beleza? E aí a gente vai fazer o mesmo também para region. Na verdade, que não é AWS, é CDK. Só. CDK default account e CDK default region. Basicamente eu dupliquei aqui, então region. E aqui no final a gente troca para region. Perfeito. A partir daí a gente já capturou essas duas variáveis pela variável de ambiente. E agora vamos passar para o nosso componente. Então, como ele está esperando um objeto, vou criar aqui o env. E ele nada mais vai ser do que um agrupador para o meu account e para o meu region. Então, account, region, ponto e vírgula. Vamos passar esse env aqui embaixo. Bom, esse env vai ser passado para dentro como props para o nosso AWS CDK EKS. E aqui dentro a gente vai pegar o account, vai pegar o region, vai passar para o nosso builder aqui, onde ele vai utilizar esses parâmetros e vai fazer o build passando o scope e o ID. O scope aqui dentro, vocês estão vendo que ele também espera. O scope aqui é o app. Então, todo o AWS CDK, ele sempre tem um scope fixo, que é justamente o app que a gente vai estar trabalhando. Para todo projeto, para todos os componentes, ele precisa do scope. Então, agora vamos voltar aqui no terminal, ter uma limpadinha. Antes de inicializar qualquer projeto utilizando o AWS CDK, a gente precisa fazer o CDK Bootstrap, que é basicamente para configurar a nossa conta da AWS para trabalhar com a AWS CDK. Fazendo isso, ele vai criar algumas configurações e vai criar uma stack do CloudFormation dentro da sua conta. Assim que finalizar aqui, a gente já pode fazer o deploy para dentro da nossa stack. Então aqui ele está falando que teve alguns errinhos. Vamos validar o que está acontecendo. Então dentro do lib AWS CDK EKS não foi encontrado. Vamos dar uma olhadinha aqui. É porque não salvei o AWS CDK EKS. Então vamos dar um CDK Bootstrap de novo para ele pegar o nome que foi exportado. Então o AWS CDK ele trabalha de uma maneira que ele pega todo esse código que está sendo escrito em TypeScript e ele transpila para um arquivo, para um template de CloudFormation. Basicamente, dentro do nosso console da AWS, é um arquivo de CloudFormation que a gente vai visualizar, mas acaba sendo muito mais simples e muito mais acessível, acho que para os desenvolvedores escreverem um código em TypeScript com uma linguagem mais amigável para eles do que escrever um template de CloudFormation. E outra, quando a gente está trabalhando aqui com TypeScript, por exemplo, a gente consegue fazer for, a gente consegue fazer filter, reduce, map, várias coisas que a gente já está habituado a trabalhar no nosso dia a dia. Bom, a minha conta aqui ela já foi configurada com o CDK Bootstrap e agora a gente vai utilizar o CDK Deploy para fazer a parte de sintetizar todo esse código do AWS CDK para um template CloudFormation e aplicar ele dentro da nossa conta. Então, a partir do momento que ele sintetizar, que ele vai mostrar as diferenças para a gente, e aí a gente vai conseguir ver lá dentro do nosso console o que está acontecendo. E aí a gente consegue gerenciar isso através do nosso console também. Se eu der um yes aqui, na verdade antes aqui ele está mostrando todas as alterações que a gente fez, beleza? Vou dar um yes para aplicar as nossas configurações. Ele está pegando todo esse código que foi transpilado e está mandando para dentro do CloudFormation da nossa conta da AWS. Vou mostrar para vocês verem como é que funciona. E a gente também consegue acompanhar a criação dos nossos recursos aqui
pelo terminal ou também lá pelo console da AWS. Então já está criando a nossa stack de CloudFormation, né? Já está creating in progress. Se a gente for aqui no nosso terminal, eu vou até dar um reload, está creating in progress aqui. E basicamente tem muitas tudo que a gente for ver lá no nosso terminal vai estar sendo replicado para cá. Basicamente o terminal ele é uma ponte, ele pega e espelha o que está sendo feito lá, o que está sendo feito aqui no nosso console para o nosso terminal. E com isso agora a gente tem que aguardar uns minutinhos para ele provisionar todos os recursos. Como a gente também não falou nada para o nosso builder aqui, por exemplo, de .vpc ou outras variáveis, a gente está criando um cluster de maneira default dentro da nossa conta da AWS. A gente não passou nenhuma configuração para ele, tipo, para ele rodar dentro de uma VPC, para ele rodar dentro de um security group, ou para ele acabar não criando route table. Então ele está criando toda a configuração necessária para rodar um cluster EKS. Então a gente consegue ver que ele está criando NAT Gateway, está criando KMS Key, e todo esse código de criação do cluster ele é criado e mantido por esse pessoal aqui da AWS. Até vamos dar uma olhadinha aqui no GitHub, que tem 229 stars, tem 94 forks, e ele é bem ativo, porque tem 6 horas atrás, commits 2 horas atrás, então o pessoal está fazendo um esforço grande para manter esse módulo aqui de pé. Então, como eu falei para vocês, a gente também tem os addons, né? Então, os addons que a gente viu lá, a gente consegue instalar dentro do nosso cluster. Então, a gente tem addon de Argo CD, por exemplo, de Calico, de Metric Server, de Cluster Autoscaler, de Container Insights. A gente tem vários addons. Esses addons, basicamente, eles são objetos que a gente cria aqui no TypeScript, são classes, né? Que por baixo dos panos eles são transformados em Helm Files. E esses Helm Files vão fazer instalação dentro do nosso cluster. Então, a gente consegue criar addons também. Por exemplo, se você quer criar um addon para a sua aplicação, a gente consegue criar um addon e depois passar para dentro do nosso cluster. Em um outro vídeo, a gente vai ver como funcionam mais esses addons e como que a gente vai colocar. Então, no final aqui, dessa série de vídeos que a gente vai ter um cluster EKS funcionando via código, a gente vai ter uma pipeline para fazer o deploy desse cluster, a gente vai ter os addons instalados dentro desse cluster aqui, e a gente também vai ter toda a parte de permissionamento configurada. E basicamente a gente consegue ver uma lista de addons aqui dentro da documentação. Então a gente tem vários addons aqui, e talvez essa aqui seja a lista oficial que está dentro hoje. Na verdade, talvez não, essa é a lista oficial de addons que a gente tem dentro da biblioteca hoje, mas provavelmente tem alguns open sources por aí. E sobre o que a gente comentou dos times, a gente consegue criar também todo o permissionamento, tanto de times de aplicação, que vão incluir, por exemplo, um namespace, como a gente também tem platforms teams, que são os times de usuários do time de plataforma que vai ajudar a manter a plataforma, o EKS. E muito provavelmente não vai ter um namespace específico para eles, mas vai ter um acesso, vamos dizer assim, um pouquinho mais permissivo do que um time, por exemplo, de aplicação. Bom, e enquanto o nosso cluster ele é criado aqui, vamos aguardar e eu já volto aí com vocês. Passaram-se alguns minutos aqui e o nosso AWS CDK terminou de fazer o deployment da nossa aplicação. Então, basicamente aqui a gente tem alguns comandos de saída, que são os outputs. Então, a gente tem um comando para que a gente consiga logar no nosso cluster. Então, eu já vou definir essas credenciais aqui. E a gente também tem... Vamos ver... Beleza. Peguei meio quebrado aqui, desculpa pessoal, vamos fazer de novo. Aqui. E esse comando aqui. Então a gente tem esses dois comandos. Basicamente é para a gente colocar o kubeconfig e o token do nosso cluster. Então aqui eu já estou na verdade logado com o meu AWS CLI. E agora se eu colocar um kubectl get
nodes, a gente vai conseguir ver qual que é o nosso, quantos nodes tem no nosso cluster. Então, a gente tem um node, ele tem 9 minutos que ele está provisionado na versão 1.23.13 do EKS. Então, basicamente, o nosso cluster EKS ele já está rodando, ele já dá os comandos para a gente conectar no nosso cluster. E se você antes, na verdade, do AWS CDK rodar, não configurou, roda o AWS Configure na sua máquina para configurar. Coloca o seu Access Key ID ou o seu Secret Access Key, configura a região que você quer e beleza. Agora, se a gente for aqui na nossa stack, a gente vai ver que a nossa stack do AWS CDK Cluster EKS, ela está Create Complete. A gente tem os outputs aqui, são os nossos comandos. E a gente também, se a gente vier aqui no nosso painel do EKS, a gente consegue visualizar o nosso cluster. Então tá aqui o nosso AWS CDK EKS Stack Cluster EKS. Então basicamente esse é o cluster que a gente acabou de criar. Então ele está na versão 1.23 e hoje a gente acabou vendo como criar esse cluster EKS utilizando o AWS EKS Blueprints. Basicamente é uma maneira fácil e simples da gente criar um cluster EKS utilizando infraestrutura como código. Se você tem alguma dúvida de como criar o seu cluster EKS utilizando a AWS CDK, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar responder de maneira mais rápida possível. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comenta aí para me ajudar. Valeu pessoal, até a próxima!